Bom dia, pessoal. Hoje a aula, nós estamos uma semana atrasada, né? Semana passada, infelizmente, não consegui agenda de internet para a gente poder ter a nossa aula, mas não tem problema, a gente avança aí. Hoje a gente vai falar do módulo 10, configuração básica de roteador, mas nós já falamos de algumas configurações iniciais de suítes. Como eu vou mostrar para vocês anteriormente, a gente vai fazer uma revisão de uma aula passada que a gente já fez, no módulo acho que 2. E agora a gente vai rever esses comandos sob a ótica de um roteador, mas vocês vão ver que é uma repetição meio, que é uma repetição do módulo anterior. Então é mais para fixar e para a gente poder se apropriar desse conteúdo para fazer a configuração inicial dos nossos ativos, nossos equipamentos. Então, a agenda de hoje é bem simples, é bem rápida, a gente espera que a aula seja um pouquinho mais tranquila, né? A gente vai falar, então, de configurações iniciais do roteador, configuração da interface e do gateway padrão. Isso tanto para IPv4 quanto para IPv6, né? Então, no item 10, a gente tem aqui, ó, definições iniciais de um roteador. Então, antes da gente começar a entrar mesmo na parte de configurações, eu vou abrir o Packet Tracer para que a gente possa ter junto uma experiência de fazer mesmo aquilo que eu estou falando, né? Fazer na prática aquilo que eu estou fazendo, que eu estou falando. Então, vou abrir o que é o Packet Tracer. Ah, tá abrindo. Legal. E no mundo real, como é que isso aqui se comporta, né? Então, eu tenho aqui tenho meu CPD aqui, opa, physical, aqui. Tenho meu rack aqui, e eu vou colocar o meu roteador, por exemplo, aqui na minha bancada, né? Eu vou botar um computador, que é o que eu vou trabalhar, tá aqui meu notebook, que é o que eu vou usar para acessar remoto, vou colocar um computador aqui também, tá ali, e vou colocar aqui o meu roteador. Então tá aqui, ó, meu roteador, eu vou pegar um mais simples, o 1841. Aqui, ó, 1841, roteador aqui. 1841, acho que não foi com isso que eu coloquei, peraí. Tá aqui. Maravilha. Como é que eu faço para acessar esse equipamento? Lembrando, eu tenho que colocar, então, uma porta, um cabo, né? Um cabo de console para acessar esse equipamento. Tá? Aqui, ó, na minha saída RS232, na minha saída serial. E aqui eu vou ter que procurar, ó, console, ó, porta de console. Então, vou dar um zoom aqui para a gente poder olhar. Ó, na minha porta de console, eu conectei o meu equipamento aqui, do meu notebook aqui. Tá? Então, a partir de agora, se eu clico nele, por exemplo, aqui, ó, eu tenho como se eu estivesse entrando no meu notebook, eu vou usar, como se eu fosse aqui no meu computador, usasse o put, por exemplo. Na vida real, eu vou usar o put e vou usar aqui, ó, saída serial, vou botar o cabo de console lá na porta de console do meu equipamento, vou vir aqui no put, vou escolher qual é a saída serial, com 1, com 2, com 3, por exemplo, aqui eu já tenho meio configurado, no meu que eu uso console 5, dou Open, ele já vai abrir a tela do console. Aqui no meu notebook, esse que eu estou usando para dar a aula. No mundo real, seria exatamente essa mesma situação aqui, simulada, onde aqui eu tenho o terminal, que é o put, ó, as mesmas configurações, ok, e aí ele me traz, olha lá, eu falo, você quer que eu já comece as configurações iniciais? Eu falo, não. Então tá lá, a tela inicial do meu roteador, tá vendo? Então é isso aqui é uma visão, deixa eu ver aqui como é que ficou, tá vendo? Eu tenho meu roteador,
a visão lógica disso. Eu tenho meu roteador e eu coloquei isso aqui num cabo de console. Aqui, ó. Isso aqui é a visão. Isso aqui é a visão lógica. Isso aqui é a visão física. Olha lá, o meu notebook conectado no rack, no meu roteador que está colocado lá no rack, tá vendo? Então a gente está simulando as duas situações aqui, ó. Vou deixar nesse modelo, eu fiz o modelo físico para que a gente tivesse o entendimento espacial da coisa, mas o que importa para a gente agora são as configurações, e as configurações a gente costuma ver na visão lógica do problema, né? Acho que alguém... Deixa eu ver aqui, peraí. Mandou mensagem... Travou? Já voltou, Renato? Não, né? O Renato saiu fora. Bom, então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Então, todos os comandos que a gente vai aprender ou rever aqui nessa unidade, eu coloquei nesse site aqui para vocês não terem que ficar digitando, e para a gente adiantar o andamento. Eu tenho um endereço aqui, ó, chamado Invertexto. Eu vou colocar lá vou colocar lá na nossa aula aqui, ó, para que vocês sincronizem e tenham esse script já pronto, só para a gente poder configurar, de modo com que vocês consigam ver o que eu estou fazendo, tá? Esse Invertexto permite com que o que eu escrevo aqui automaticamente chegue para vocês, é só você apertar F5 que você atualiza o que eu escrevi aqui. Então é um bloco de notas sincronizado com vocês aí, tá? Via internet. A gente não precisa ficar copiando, colando lá, é só colocar aqui que está sincronizado. O problema é que se você mexer aí, se você apagar o que está aqui, apaga para todo mundo, inclusive para mim. Então eu vou pedir para só eu poder fazer a edição aqui, tá? Vocês só apertam F5 para ver o que eu estou colocando. Mas basicamente eu falei que a gente ia fazer uma revisão do módulo passado, né? O que nós vimos anteriormente? Tá vendo? Isso aqui nós já usamos ontem, no módulo 2, ó, na parte de configuração de switch, nós já usamos isso, ó. E o que nós usamos lá? Vamos lembrar aqui, tá? Então, por exemplo, o que nós já fizemos? Eu vou relembrar no sentido da gente poder apropriar disso aí de novo. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós já fizemos aqui foi, nós vimos que quando a gente entra no prompt, ele entra dessa forma. Então, eu dou um enable e eu saio dessa forma de entrada para o modo privilegiado. Isso aí nós já vimos. Modo normal para o modo privilegiado. Como é que eu saio? Como é que eu faço para voltar? Eu posso dar um end ou simplesmente eu disable. Então, enable eu entro, disable eu volto. Maravilha. A partir daí, eu estou no modo privilegiado, mas o que eu faço aqui? Eu consigo dar alguns comandos de visualização, de checagem, de análise, eu posso preparar o meu equipamento para IPv6, por exemplo, esse roteador que eu coloquei lá, que é o 1841, ele só funciona no IPv4. A gente vai ter que habilitar o IPv6. Isso não está no material, mas eu vou... Por isso mesmo que eu coloquei ele de propósito, para vocês verem o que eu tenho que fazer. E eu faço aqui no modo Enable. Essa habilitação do IPv6, eu faço aqui no modo Enable. Mas a parte de configuração, que é o que interessa para a gente hoje a gente está aprendendo configuração, que é essa parte aqui, ó, eu tenho que entrar no modo de configuração. Então, eu saio daqui, venho para o modo privilegiado, e eu saio do modo, no modo privilegiado, eu acesso o modo de configuração de terminal. No modo de configuração de terminal, é onde eu vou usar para dar os meus comandos. Tá? E o que nós já vimos anteriormente? Nós vimos que eu posso configurar como é que as configurações do console, ou seja, o que nós acabamos de fazer aqui atrás? Aqui, ó, eu peguei o meu notebook e conectei ele na porta de console do meu roteador.
Então, essa porta de console aqui, como que ela comporta? Como que ela se comporta? Ela entrega direto as configurações daqui, eu peço uma senha antes, essa senha era só uma senha, ou pode ser um usuário, mais uma senha, ou seja, quais são as configurações dela de velocidade, 9.600 e assim por diante, essas coisas todas relacionadas a essa porta de console. Como é que eu faço para configurar essa porta de console? Aí que tá. Então, deixa eu... Essa porta de console, exatamente, a gente configura... Opa, aqui. Essa porta de console, do Enable, depois que eu entrei no Configure Terminal, depois que eu entrei na porta de console, é aqui que eu faço essas situações que nós já falamos anteriormente, tá? Maravilha. Então, aqui no módulo 2, ó, agora nós vamos rever quase tudo que nós vimos. Depois, ó, quais são as formas de eu sair? Eu posso dar um end, vamos supor que eu entrei aqui, entrei no modo, entrei aqui no modo de config, entrei lá, eu estou lá dentro de uma interface, por exemplo, ó, config, aí ele bota if, isso significa que eu saí daqui, estou no modo privilegiado, estou dentro de configuração, e dentro de configuração estou dentro de interface. Veja que eu estou em 3 níveis. Se eu aperto o end aqui, ó, ele sai desses 2 níveis aqui e volta para o privilegiado. Se eu dou exit aqui, ele sai do modo if e vai para o config. Se eu dou exit de novo, aí ele volta para o modo privilegiado. Se eu dou um end, aí ele sai do modo privilegiado e volta para o modo normal. Essas são as formas que eu tenho de configurar. Tá aqui, ó, o end, o exit. E se em qualquer momento disso daqui, ó, eu der um comando e o comando travar, ele ficar mostrando assim, translate, alguma coisa, basta que você aperta Ctrl Shift mais 6, Ctrl Shift 6, e ele sai dessa tela. Então, vou demonstrar isso aí para vocês. Vamos lá. Então, estou aqui no modo... Opa! Vamos lá. Deixa eu entrar aqui no modo... Pronto. Vamos lá. Vou fazer isso aqui agora. Cliquei aqui no modo... Eu estou aqui lá no console daquele roteador. E nesse console, eu estou no modo normal. Então, eu vou dar um Enable. Estou no modo privilegiado. Disable. Volto para o modo normal. No modo Enable, vou no Configure Terminal. Entro no modo de configuração. Vejam que eu estou agora no modo de configuração. Se eu quisesse entrar numa interface qualquer, vamos supor, Line Console, né? Line Console 0. Veja que eu estou aqui, ó, Line Console, Config, no modo privilegiado. Então, se eu for saindo nível a nível, exit, sair do modo de configuração do console, exit, sair do modo de configuração, mas estou no modo privilegiado. Se eu der um exit aqui, ó, vai dar, eu estou saindo do modo enable, voltei para o modo, tá vendo? Então, eu voltei lá para o modo normal. Então, vou dar um enable, configure terminal, line com 0, de novo, opa, line com 0, estou aqui. Se eu der um end aqui, ó, eu já saio direto para o modo privilegiado. Então, eu já saí, não vou caminhando nível a nível. O exit é nível a nível, e o end já pula direto. Vamos supor que eu digito algum comando errado aqui, ó. Ele vai ficar travado nessa tela, tá vendo? Ó? Ele está tentando traduzir isso aqui para mim. Então, travou, o que eu faço? Ctrl Shift 6. Saiu. Bom, tudo isso que eu demonstrei agora para vocês foi o que eu falei já nas aulas passadas, tá? O que nós já falamos ali. Além disso, existem algumas configurações que a gente já fez aqui que eu quero relembrar com vocês. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó. Então, aqui, Enable, nós já acabamos de falar, configura terminal, ok. E aí nós temos algumas configurações que são feitas aqui no modo de configuração. Por exemplo,
Line console aqui, ó, é para eu configurar o console. Line VTY04 até aqui, até o exit para voltar, são as configurações que a gente fez para configurar o acesso remoto. Nesse caso aqui, o acesso via Telnet, porque a gente ainda não aprendeu a configurar o SSH. Então, aqui, eu acesso via cabo de console, aqui eu acesso via pilha TCP/IP, mas usando o serviço Telnet. Aqui eu vou usar a linha serial na porta de console. Beleza. Então, quando eu dei o exit aqui, eu voltei para o modo de configuração. Então, veja que o hostname é um comando que eu dou aqui dentro do modo de configuração. O enable secret class, o class é a senha, né? O enable secret é um comando que eu também dou aqui dentro do configure terminal, ou seja, estou no modo de configuração. Todos esses comandos aqui, ó, a partir de agora, até isso daqui mais ou menos, né, o reload, todos esses comandos foram dados dentro do modo de configuração de terminal. Quando eu entro no modo de configuração, eu dou esses comandos mais o hostname. O que cada um deles faz? Quando eu saio do modo normal e vou para o modo privilegiado, vocês viram que quando eu dei o enable, ele entrou direto. Por quê? Porque eu não tinha senha, mas eu quero que ele tenha uma senha aqui, ó. Então, como é que eu faço? O que eu colocar aqui? Enable secret. O que eu colocar aqui, ele vai pedir a senha para poder entrar aqui. Ou seja, eu posso, às vezes, dar acesso a um pessoal de suporte ou alguma outra pessoa no meu switch, e ele só conseguir ficar aqui, ó, ele não consegue entrar no modo privilegiado para configurar o equipamento. Mas ele consegue pingar, consegue ver algumas coisas relacionadas ao meu ativo, entende? É para isso que existe essa senha aqui, ó, para que você tenha equipes diferentes que possam trabalhar acessando os equipamentos. Isso aqui, ó, password encryption, é porque quando a gente dá um show running config, eu vejo as configurações do meu equipamento. Então, eu tenho o meu equipamento aqui. Eu quero saber o que está executando nesse meu equipamento. Eu dou um show running config, eu vejo as configurações. O problema é que quando ele mostra todas as configurações, ele mostra inclusive as senhas abertas que você configurou. Por exemplo, as senhas que você configurou aqui do, ó, password Cisco que você configurou lá no Line Console, password Cisco, a senha que você colocou para acessar via Telnet, a senha que você... Isso aqui parece em texto puro. Então, assim, é ruim que você tenha o texto puro, assim, quando você... E se eu precisar fazer um backup desse arquivo de configuração, como é que eu faço, entendeu? Basta que alguém veja esse arquivo de configuração lá, que ele sabe a senha do meu equipamento. Então, um jeito de você fazer e ocultar isso daí exatamente é habilitando o serviço que criptografa essas senhas, tá? Depois, um outro comando aqui que nós vimos foi aquele comando que quando você entra na tela, ele aparece lá, somente funcionários autorizados, certo? Então, assim, é uma mensagem de boas-vindas, assim, no sentido de, olha, não é para acessar isso aqui, tá? E é isso, ó. Aqui você dá um end, você saiu do modo de configuração, foi para o modo privilegiado. Do modo privilegiado, nós salvamos as configurações. Copy running config to startup config é eu salvar os comandos. Isso aqui é a mesma coisa que eu dar o comando write ou a mesma coisa que eu dar o comando WR. WR é a abreviação do write. O write é a mesma coisa que o copy, pega das configurações que estão rodando e jogo lá nas configurações que vão ser carregadas quando eu iniciar o meu ativo, tá? Eu posso dar esse comando copy completo aqui, ou simplesmente write. Write já resolve o meu problema, tá? E por último, eu já salvei? Salvei. Eu quero verificar se ele está carregando de novo. É só dar um reload. Reload é o que você usa para de fato recarregar. A forma como você tem para desligar e ligar um equipamento que não tem botão de ligar e desligar, né? Você dá um reload, ele carrega aí as configurações. Tá? Alguém falou alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Oi, André. Pode falar. Tem alguma forma de dar o reload em produção sem parar a rede?
Não, reload desliga o equipamento, né? Uma outra forma que substitui? Não. Não, né? Não. Não, tem um jeito de você carregar as configurações, algumas configurações. Olha, o comando que você dá aqui, eu estou com o computador aqui, ó, estou com o meu, você está vendo aqui, na minha tela, esse notebook está acessando esse equipamento, eu estou com ele aqui, né? Eu venho aqui, ó, configure terminal. Ó, se eu chegar aqui e der um comando hostname R1, aperto Enter, pronto, esse comando já está em produção. Você entendeu? Ah, entendi. Beleza. O Não comando que precisa dar você deu reload, aqui, então. ele já vai para o runConfig, já está em produção, já está funcionando. O reload é, por exemplo, eu vou mostrar agora para vocês. Por exemplo, se eu quisesse configurar uma interface aqui, ó, com int gigas 0/0. Por exemplo, eu não sei se eu tenho essa interface. Deixa eu ver aqui. Do show int brief. Ah, peraí. Do show e int brief. Ah, só tenho duas interfaces aqui. Fast eyes, beleza. Então vamos lá. Int FA 0/0. Eu estou nessa interface aqui, né? Se eu quisesse configurar o IPv6, por exemplo, ó, IP, se eu quiser configurar um IP, né? 10.1.1.1 na máscara 255.255.255.0. Eu consigo. Opa, IP address. Está configurado. Mas o IPv6 address, tem também, já está habilitado nesse roteador. Queimei a língua. Então, 2001, DB8, ACAD 1.2.1/64. Ok. Nesse roteador aqui, por acaso, o IPv4 já está, o IPv6 já está habilitado por padrão. Então, eu não preciso dar comandos para ativar o IPv6 nele. Mas, por exemplo, um switch aqui, ó, vou pegar um switch qualquer aqui, ó. Vou pegar esse 2960, por exemplo, aqui, ó. Opa. Vou botar no modo físico para vocês verem, tá? Estou aqui no modo físico, vou pegar o 2960, vou colocar ele aqui, ó. Beleza. Esse switch aqui eu vou ligar no computador, tá? Nesse computador, ao invés do meu... Aliás, vou fazer o verso, né? Vou pegar o cabo daqui e agora eu vou conectar o meu console. Aqui o meu console. Olha lá, na porta... Olha lá. Na porta, o meu console, na porta serial. E aqui, ó, a porta de console desse switch está atrás, né? Então eu clico o botão direito aqui, mando inspecionar a traseira. Ele mostra que, eu tenho aqui a porta de console, clico. Pronto, então já coloquei na porta de console do equipamento, certo? Então vou vir aqui de novo, ó, eu saí dessa configuração aqui, quer ver? Se eu apertar Enter aqui, ó, já não existe mais isso daqui, porque eu tirei o cabo de console lá, então vou fechar aqui, vou abrir o terminal, vou dar um OK, e olha lá, ó, o switch está ligando, tá vendo? Estou no switch agora, tá? Então, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, Enable, configure terminal, vou entrar na interface de VLAN 1, e aqui vou dar um IPv6 IP address 10.1.1.2, 255.255.255.0. O roteador eu configurei como 1 e segui como 2, né? Mas se eu quiser dar um IPv6, por exemplo, ó, igual eu fiz no outro lá, IPv6 address, eu não tenho. Queimei a língua de novo, não é possível. Talvez é a versão do... Talvez a versão do Packet Trace agora, 8.11 e tal, que já veio. Aqui nas versões anteriores, eu precisava dar um comando SDM, address. Bom, vamos ver aqui, ó. 2001, DB8, ACAD, 1.2/64. Address. Tá vendo aqui, ó. Aqui não tem, tá vendo? Ó, o comando IPv6 não sei o que é, tá vendo? O IPv6 não funciona aqui, ó. Tá vendo? 2001, DB8, ACAD 1, 2.2.2, beleza. Tá vendo que o IPv6 não funciona aqui, ó? O comando não funciona. Então, vou ter que dar uma saída. Então, tá certo, ó, tava certo. Aqui no modo privilegiado, eu vou ter que dar um SDM. SDM, prefer, dual. Esse aqui é o comando, tá? Eu vou ter que ativar o IPv6 e o IPv4 junto
Porque senão eu não vou ter, esse switch só vem ativado com o IPv4, ele não está com o IPv6. Então eu tenho que dar esse comando aqui, inclusive eu vou colocar ele lá, para vocês terem ele. Aqui, ó. Não necessariamente ele é importante, mas eu vou colocar ele aqui só para vocês saberem que... Opa. Vocês terem esse comando aqui de cabeça. Olha lá. Quando tiver um equipamento lá no Packet 3 que não estiver funcionando em IPv6, você sabe como ativar. E olha, por exemplo, quando eu dou esse comando aqui, ó, eu dei, né? Eu apertei Enter, ok. Opa, não deu, peraí. Config D, SDM, prefer, dual, default. Ok, apertei Enter. Olha só o que ele fala para mim. Esse comando está rodando, beleza? Mas ele só vai ter efeito após você dar a próxima recarregada nele, ou seja, você vai ter que desligar e ligar o equipamento. Só que como é que você descarrega e liga o equipamento? Ou você puxa o cabo de força lá para desligar e conecta de novo, ou simplesmente você dá o reload. Eu tenho que dar um exit aqui, né? Exit. Estou aqui, reload. Você quer salvar as configurações? Sim, quero salvar. Aperto Enter. Aperto Enter, pronto. Ele está recarregando o meu sistema. Ou seja, nesse momento, o teu switch caiu fora, né? Ele desligou e ele está religando, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, no modo lógico, você vai ver que o teu switch aqui, ele vai estar desligado. Ele não vai estar ligado com nenhuma portas. Agora ele já carregou, tá vendo? Olha lá, eu já estou dentro dele, ele está regado. Mas, por exemplo, vamos ver se aquele comando agora funciona. Então, eu vou dar um enable, show, IP interface brief. Por exemplo, ó, o IP lá no 10.1.2 que eu deixei antes está funcionando, mas o show IPv6 interface brief, olha lá, eu não tenho nada configurado na minha VLAN 1, tá vendo? Eu não tenho nenhum IP configurado, porque eu não conseguia antes. Mas agora eu consigo, eu configuro terminal, int VLAN 1, IPv6, address. Aí, tá vendo que o comando agora já se autocompleta? 2001, DB8, ACAD, 1.2.2.2/64. Então, ó, viu que o comando agora funcionou? Se eu der um end, se eu der um show, IPv6 interface brief, ó, a VLAN 1 agora já aparece com o meu IP configurado aqui no meu switch. Bacana? Então, vejam que nesse primeiro momento, ainda é visão, tá? Porque isso nós vimos lá, esse comando aqui, nós vimos lá no outro módulo, tá? No módulo 2. Bacana, o que é que nós vamos ver aqui agora? Um recapitulamento dessa questão, só que associado ao roteador. Então, não sei se vocês perceberam aqui que no switch, eu não entro na interface de um switch. No switch, eu entro na VLAN ao qual as interfaces estão associadas. Então, por exemplo, num switch aqui, ó, vamos dar uma olhada lá. Num switch, vou dar um show VLAN brief. Eu vou aumentar o zoom aqui para a gente não ficar com a tela quebrada. Então, olha só. Quando eu quero ver as VLANs que eu tenho... As VLANs, o que é uma VLAN no switch? É um domínio de broadcast. É um domínio de enlace. Então, se todas as minhas portas do meu switch estão na VLAN 1, na hora que eu configuro um IP para a VLAN 1, automaticamente eu estou configurando um IP que todas as portas que estão associadas àquela VLAN automaticamente recebem. Por exemplo, será que funciona isso mesmo? Será que o que eu estou dizendo aqui é a verdade mesmo? Então, eu vou checar aqui. Esse computador aqui, eu vou colocar no modo físico, tá? Olha só, eu quero que vocês vejam no modo físico. Esse computador aqui está sem nenhuma conexão. Vou pegar o cabo straight through dele, vou botar aqui no cabo Ethernet e vou colocar em qualquer porta aqui, ó. Porta, por exemplo, 7. Está conectado. Vou entrar no computador aqui agora, vou configurar o IP dele. 10.1.1.10 na máscara de 24 bits. Pronto. E
O IPv6 dele, 2001, DB8, ACAD 1, 2.2.2, 10, né? E aqui na máscara de 64 bits. Beleza, não vou configurar gateway por enquanto. Fecho. Se eu vier aqui no prompt comando, eu quero ver, olha só, vamos lá no lógico para vocês entenderem agora. Esse computador está ligado naquele switch lá, ó, tá? Na porta 7, tá vendo ali? Ó, o meu computador está ligado na porta 7. Eu configurei esse computador aqui, vamos lá. Vamos lá. Eu configurei esse switch, eu configurei a VLAN 1 desse switch por IP 10.1.1.2, a máscara 24 bits. E configurei também ele no, eu tenho um prefixo, né? 2001 DB8 ACAD. Então, isso aqui eu deixo fixo, tá? Então, eu configurei aqui na subrede 1, no IP 2, tá? Então, no 1, então, da CAD 1, aqui acabou a configuração, e aqui eu tenho a configuração do host, né? Então, aqui eu tenho da rede no IPv6, e aqui eu tenho a configuração do host. Então, isso aqui eu vou subtrair, né? Porque eu sei que isso aqui repete para todo mundo. Então, eu estou na subrede 1 e estou no host, no caso aqui no host 2. Beleza. E aqui eu configurei o host 10, tanto para o IPv4, então aqui eu tenho 10.1.1.10, e eu também tenho o 1, 2 pontos, 2 pontos, 10. Beleza? Então esse aqui é o meu host. Agora a questão é, será que eu consigo pingar esse switch? Porque eu não configurei nada na interface Flash 07. Mas a grande questão é que, como eu sei que essa interface está na VLAN 1, e como a VLAN 1 já tem esses IPs configurados na VLAN 1, automaticamente essa interface responde por esse IP. Como é que eu vou mostrar? Vamos lá, vamos na prática. Então, estou aqui, vou dar um ping 10.1.1.2, que é o meu switch. Vamos ver se ele vai pingar ou não. Primeiro, normalmente, a gente perde, mas já devia estar pingando já. Se não pingou, vamos ver o que aconteceu. Vamos ver aqui, configurações, Flash Ethernet, 10.1.1.10, estático, ok. Vamos ver aqui. Do show brief. Era para funcionar. A Velão está com 10.1.1.2. Deixa eu ver lá, showrunning, para ver se está a configuração correta. Aqui, ó. Tá com. Ah, tá. Shutdown. Não deu, não, shutdown. Na confter. Int Velão 1. No shoot. Estou ligando ela agora. Agora é que a interface virtual estava desligada, né? Então, vou clicar aqui. Vou lá no desktop. Vou vir no prompt comando. Vou dar um ping agora. Eu espero que funcione, né? Vamos ver. Primeiro ele erra, pronto, está pingando agora, tá vendo? E se eu trocar de porta? Se eu sair da porta 7 e for para outra porta? Então vamos lá. Vou apertar aqui, vou clicar aqui no Straight Through, na porta Flash Ethernet, sei lá, vou escolher outra porta qualquer, porta 16, tá? Passo o tempo para frente aqui, vou pingar de novo. Vamos ver se ele vai responder aqui na porta 16 do switch. Tá vendo? Tá pingando. O que eu disse para vocês? Não importa qual porta do switch eu estiver, todas as portas estão vinculadas numa VLAN e o IP foi dado na interface daquela VLAN. Então, automaticamente, todas as interfaces físicas de um switch herdam a pilha TCP/IP do que está configurado na VLAN. Isso nós já explicamos no módulo 2. E o roteador, como é que funciona? Diferente, então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Diferente das configurações aqui, end, show, VLAN, brief.
Por exemplo, aqui, ó, diferente desse switch, onde eu tenho VLANs e as portas estão associadas a essa VLAN, ou seja, a área de broadcast, a área de encaminhamento de pacote delas, estão encapsulados dentro do que ele chama de VLAN 1, que são as redes virtuais, né? Então, eu posso ter várias VLANs. E se uma interface estiver associada a uma outra VLAN, o grupo, a forma como ela se comunica, elas não se comunicam mais diretamente, porque na camada de enlace, elas estão separadas. A VLAN, ela é um domínio de broadcast da camada de enlace. Então, quando eu crio uma VLAN 10 e boto uma interface aqui na VLAN 10, quando eu crio uma VLAN 20 e boto uma interface na VLAN 20, essas interfaces que estão associadas a essas VLANs não se comunicam mais diretamente. Eu preciso que tenha alguma coisa na camada de rede para fazer esses caras se comunicarem, porque eu quebrei a camada de enlace dela. Mas como todas as enlaces aqui estão na mesma VLAN, então significa que na camada de enlace está todo mundo do mesmo domínio de difusão, e se eu configurar uma camada de rede para esse mesmo domínio de difusão, todas as interfaces respondem igual. Entende a ideia? Então, a grande questão é exatamente isso. Vou fazer um desenho disso que eu estou explicando para vocês aqui agora. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha camada de enlace. Enlace. Tá? Ou seja, a minha camada, a rede Ethernet. Se todas as minhas interfaces estão aqui dentro, todas as minhas interfaces estão aqui dentro, nesse grupo que eu chamei de VLAN 1, que está aqui dentro, e aqui na minha camada de rede, se eu der um IP aqui para essa galera, todas as interfaces aqui automaticamente respondem por aquele IP. Se, por exemplo, eu aqui nessa camada tiver uma outra VLAN e uma interfacezinha aqui, por exemplo, e aqui eu coloco outro IP2, por exemplo, IP1, IP2, essas interfaces aqui, ó, aqui dentro, não se comunicam. Então, eu preciso ter alguma coisa aqui na camada de rede que faça esses caras se comunicarem. Então, eu vou ter um IP aqui, e quem faz isso aqui normalmente é um roteador. Um roteador que tem uma interface nessa rede, um roteador que tem uma interface nessa rede. Eu vou pegar, então, quando esse computador aqui quer falar com esse computador aqui, que está aqui dentro, quer falar com esse computador que está aqui dentro, na VLAN 2, por exemplo, aqui, VLAN 1, VLAN 2. Eu não consigo mais comunicar direto. Não é porque o IP está diferente, eu posso até configurar o mesmo IP, mas eu não consigo chegar, porque na minha camada de enlace, eles estão em transmissões completamente diferentes. O meu switch nunca vai entregar um quadro dessa turma para essa. Um quadro, quando você cria uma outra VLAN aqui no meu switch, se eu tivesse uma VLAN 2 aqui, ó, e essas duas portas aqui associadas nessa VLAN 2 aqui, por exemplo, esse conjunto aqui jamais falaria com esse conjunto aqui. Eu ia precisar ter um roteador aqui para pegar o tráfego que chega aqui para jogar para cá e o tráfego que chega aqui para jogar para cá. Eu quero que vocês entendam isso, tá? Agora, como que funciona um roteador? O roteador está aqui, né? Eu tenho a interface. No roteador, a interface, ele já tem a pilha de rede e a pilha de totalmente aqui, ó. Então, eu tenho toda a minha pilha aqui. Então, eu não configuro VLANs aqui dentro do meu roteador. Você entende? No meu roteador, eu entro na interface e já faço a configuração dele. Porque, de fato, é ele que faz essa comunicação aqui entre as redes que eu tenho na minha camada de rede. Bacana? Entenderam a sutil diferença? Então, o que é que nós já vimos de configuração anteriormente? Então, olha só, vou voltar lá para cá. Ó. O que nós já vimos anteriormente? Olha só, o que vocês já viram. Opa. O que nós já vimos aqui? Ó? Então, olha só. Ah, tá, eu devia ter descido um pouquinho mais, espera aí. Nós já vimos aqui, ó, como é que eu configuro uma interface de VLAN, que foi exatamente o que eu acabei de fazer com vocês aqui, ó. Isso aqui também é tudo anotações das aulas passadas, tá? Então, por exemplo, tudo que eu estou falando aqui agora, eu já falei antes. Então, ó, isso aqui é aquele comandinho que eu falei, a gente dá um reload, tá vendo ali, ó? E aí, beleza.
religou, entrei no modo Enable, entrei no modo de configuração, olha só, entrei na interface de VLAN 1, da interface de VLAN 1 configurei o IP e o IPv6, dei um no shutdown para ligar essa interface, para dar um API na interface, lembra que o meu não pingou porque eu esqueci de dar o... Beleza, e pronto, está resolvido. Então agora o meu switch, aqui a configuração do switch, o switch tem uma VLAN 1, e todas as interfaces estão associadas na VLAN 1, isso que nós vimos. E aí, o que nós fizemos? Configuramos um IP aqui e configuramos um IPv6 aqui. Então, quando o meu computador aqui estiver conectado numa interface, mesmo que eu tenha o meu IP ou o IPv6, ele vai conseguir se comunicar, porque quando ele bate aqui, isso aqui já está numa VLAN e o IP que está aqui responde por essas portas que estão conectadas. Então, se esse IP e esse IP estiverem na mesma rede, eles vão pingar. Se esse IPv6 e esse IPv6 aqui estiverem também na mesma rede, eles vão pingar. Mas por que na mesma rede? Porque na camada de enlace, eles estão na mesma VLAN. Então, eles estão no mesmo domínio de broadcast. Se na camada de rede, eles também estiverem na mesma rede, né, na mesma rede IPv4 e IPv6, então eu estou na mesma transmissão e estou na mesma rede. Logo, eu pingo tranquilo, eu tenho conectividade. Quando eu falo pingo, eu estou falando que eu tenho conectividade. Tá? É isso, essa é a ideia. Então, vamos voltar lá, então, agora para a aula de hoje, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai aprender de novo hoje? Na verdade, tão aprender de novo assim, a gente vai meio que ver o que eu tenho de novo. O que eu tenho de novo? Isso aqui não é nada de novo, teoricamente, né? Então, olha só. Aqui nós temos configuração do hostname. Então, como é que eu faço? Ó, eu entrei no modo normal, entrei no modo privilegiado, dei o enable. Do modo privilegiado, eu entrei no modo de configuração de terminal. Isso aqui é o modo de configuração de terminal. Então, nesse modo, eu estou dando esse comando aqui, hostname, e o nome do equipamento que eu quero. Então, se eu estou no roteador 1, eu dou um hostname R1, esse R1 fica como sendo o nome do equipamento, vai substituir esse router aqui, tá? Que é o número genérico. O que é um Enable Secret? Enable Secret lembra, já falei, nesse processo de sair daqui para vir para o modo Enable, e você pode habilitar uma senha. Então, é a senha para entrar no modo Enable, tá vendo? Esse password aqui é o que você colocar, é a senha, tá? Line console 0, mesma coisa. Quando você coloca o cabo na porta de console, eu acesso direto? Sim. Mas se eu colocar aqui um password, e aqui ativar o login, quando você entrar, ele vai pedir uma senha a partir de agora. Mesma coisa aqui, se você acessar via Telnet, ele vai pedir uma senha, o login ativa o Telnet com senha, e aqui você ativa ele com senha. No transporte, se você não configurar nada por padrão, ele configura no modo Telnet. Para sair do Telnet para o SSH, você tem que colocar transporte, input, SSH. Mas isso é uma conversa para a próxima unidade, próximo curso. Isso aqui é o que eu já falei para vocês, ele vai criptografar as senhas, porque cada um desses comandos que você coloca aqui, ó, ele vai lá para o running config, lembra? E quando eu dou um show no running config, isso aqui aparece todos os comandos e vai aparecer esses comandos aqui que você deu, ó, sem senha, sem criptografia. Então, quando você dá um service password encryption, a tua senha fica criptografada. E por último, esse banner multi-day. Então, não tem nada de novidade aqui, tá? Vamos fazer isso aqui agora no nosso roteador lá. Então, eu vou voltar aqui. Só que, veja, eu estou configurado no switch. Eu não quero configurar no switch. Eu quero, hoje, a configuração de roteador, tá? Então, eu vou deixar esse computador aqui conectado nessa porta, mas eu vou tirar a porta de console daqui. Eu vou fazer no modo físico para vocês verem, tá? Estou aqui, ó. O meu notebook aqui está conectado na porta de console, então eu vou vir com delete, del. Opa, ó, clico aqui.
Deixa eu fechar esse negócio. Fechei. Botão direito. Ele fala delete cable. Acabou, sumiu. Agora eu venho aqui na porta de console, clico aqui na porta RS232, volto lá no meu roteador e procuro a porta de console dele aqui, ó. Porta de console, tá aqui, cliquei. Estou dentro da porta de console, tá lá. Tá vendo? Porta de console, vou dar mais um zoom. Olha aqui, ó. Estou na porta de console, tá vendo? Console do meu ativo. Deixa eu dar mais um zoom para vocês verem mais. Aí, ó. Console, tá vendo? Então, o meu notebook está conectado na porta de console do router 0, que é o roteador 1841. Tá lá. Então, agora eu vou clicar aqui, estou lá na tela, ó, já, eu estava antes no switch, né, vou apertar Enter aqui, ó, já travou, tá vendo? Então, vou ter que fechar isso aqui, venho no modo de Telnet aqui, ok, pronto, já estou lá no roteador. Então, vamos configurar a brincadeira. Então, entrei no modo Enable, estou lá dentro, vou entrar agora no Configure Terminal. Esse comando tanto pode ser descrito assim, completo. Opa. Configure terminal. Ele pode ser tanto escrito dessa forma, como simplesmente, ó, vou dar um exit, conf-t, é mais fácil, né? Configure terminal. Estou dentro dele, tá? Aqui, o que eu vou fazer? Vou configurar o hostname. Então, o hostname que ele veio era router 1. Tá lá, né? Router, né? Só router. Então, como é que eu faço para trocar? Mesmo comando, ó, hostname R1. Tô lá. Configurei o nome. Qual que é o próximo passo? Ó, vamos lá ver o próximo passo dele. Tô aqui, ó. Vamos habilitar uma senha de enable. Então, eu tô aqui, né? Enable secret. A senha que eu vou colocar aqui é 6. Tá? Então, vou apertar Enter. Pronto. Então, veja aqui, ó. Se eu der um exit de novo, eu estou no modo normal. Eu vou entrar no modo enable agora. Enable. Olha só, eu não consigo mais entrar porque eu preciso colocar senha. Aquela senha que eu coloquei lá no Enable, tá? 6, entrei, tá vendo? Estou no modo de configure terminal, voltei para lá. O que eu vou fazer agora? Aqui, ó, eu tenho esses settings e password, eu vou deixar depois da gente dar os line config, os line console que eu vou te mostrar. Então, vou entrar no line console e vou ativar a senha, tá? Então, vamos lá. Então, line console 0. Estou lá dentro. Password, vou botar 6 também como senha, tá? E agora, vou ativar o serviço, está ativado. Eu vou agora no line VTY04. Estou aqui, mesma coisa, password 6 e login. Mesma coisa, tá vendo? Eu já fiz o mesmo comando aqui, ó, para as duas, tá vendo? Mas olha só como é que ele guarda, vou dar um end. Beleza, já está funcionando, tá? Isso aqui já está funcionando, então vamos lá. Por exemplo, eu vou dar um exit aqui, vou tirar o cabo, eu vou fechar esse programa, fechei. Vou abrir o terminal de novo, né? Vou dar um exit. Olha lá, sai fora. Na hora que eu entro de novo agora no meu equipamento, eu não consigo entrar direto mais, tá vendo? Que ele está pedindo para mim colocar um usuário. Então, eu coloquei o cabo de console, agora eu não entro mais direto. Eu tenho que ter uma senha agora no cabo de console, tá? Então, eu vou colocar 6, apertar Enter, estou aqui. Aí, vou entrar no modo Enable. Veja que eu não consigo mais entrar no modo Enable. Agora, eu tenho que digitar outra senha. Agora sim, tá vendo? Então, eu tenho uma senha para poder receber as informações da porta de console. Tenho outra senha agora para entrar no modo privilegiado. Bacana? Mas olha só um BOzinho. Agora eu vou fazer o backup dessas configurações para guardar, né? Porque caso quando der algum problema no switch e tal, no roteador, assim, eu consiga devolver rápido, né? Então, vou dar um show running para ver as configurações. Dá uma olhada aqui, ó. O Enable Secret tá beleza, tá com senha, tudo certinho. Mas dá uma olhada aqui. Olha a senha do console, tá pura aqui, ó. Olha a senha do VTI, tá pura.
Então, se o cara usou isso no console, pode ser que ele tenha usado isso aí no Enable também, sabe assim? Mas pelo menos ele já consegue ter acesso ao equipamento, só para ele olhar o arquivo de script, que eu vou copiar isso aqui depois, eu vou guardar num arquivo e vou guardar a configuração, certo? Então, mas o texto aqui, o arquivo vem com a senha bruta, né? Então, como é que eu faço para que vinha esses arquivos de configuração, mas aonde tiver senha, ele criptografar? Assim, ó. Então, você vem no configure terminal, service, encryption, password, encryption. Pronto. Então, é um serviço de criptografia de senha, que ele vai usar agora nos arquivos de normal. Então, se eu vim aqui agora, ó, show running config, beleza, isso aqui já estava antes, o secret já estava, legal. Mas e os outros? Olha só como é que aparece agora. O password, não aparece mais a palavrinha direto, tá vendo? Eu não sei agora, mesmo tendo o arquivo, se eu pegar isso daqui e copiar de volta, se eu pegar esse arquivo e copiar de volta, esse arquivo, ele recebe essa senha, mas eu não sei a senha, eu não consigo descobrir olhando o arquivo de configuração, porque ele está cifrado. Tá claro isso? Então, basicamente, foi isso que nós vimos em todas essas... e o banner, né? O que é o banner? Olha só, vamos aqui. Conft, banner, motd, acesso restrito ao pessoal. E aí eu sempre começo e fecho com o mesmo aqui. Ok, né? Parece que não aconteceu nada, então vou dar um exit aqui. Exit. Olha lá, vou apertar Enter. Olha lá. O banner motd é exatamente essa mensagem aqui, ó. Tá vendo? Essa mensagem aqui que aparece para você quando você acessa remoto. Então, olha, opa, acesso autorizado. Então, normalmente a gente pode colocar um telefone de e-mail de alguém, um telefone de celular do pessoal do departamento, assim, sabe? Ou simplesmente essa mensagem padrão aí dizendo que, olha, não é para acessar se você não estiver autorizado, lembra? E aqui eu coloco SES, SES, enable, SES. Pronto, agora sim eu estou com o meu equipamento na mão. O que ele vai apresentar para a gente agora é, beleza, ó, tudo isso aqui nós já fizemos, tá vendo? Tudo isso aqui eu já fiz, mostrei. Só está faltando o quê? Eu salvar e sair. Então vamos lá. Como é que eu salvo isso daí? Ó? Eu estou com tudo isso aí rodando na memória. Quando eu dou o comando, isso aí já entra em funcionamento, já entra em produção. Mas como é que eu faço para salvar? Porque caso esse equipamento... Porque, olha só, tá funcionando, tá. Se você esquecer, sair e for embora, e amanhã acabar a luz e voltar, você perde tudo que você fez, né? Então é um probleminha, gente. Você não pode esquecer de salvar, tá? Como é que você salva? Lembra? Você pode dar um copy aqui no modo de enable, copy running config, pega as configurações que estão rodando no momento e grava lá no arquivo na NVRAM, no arquivo startup config. Você quer salvar o nome do arquivo lá como startup config? Sim. Prontinho, já está salvo. Isso poxa, pelo menos o comando é grande. Será que não tem um jeito mais rápido de eu salvar isso aí? Tem um apelido para esse comando. Um apelido é write. Olha lá, ele salva do mesmo jeito. Se você tiver com preguiça ainda mais, você só precisa colocar WR e ele salva do mesmo jeito, tá vendo? Todos esses 3 comandos aqui que você deu, ó, todos esses 3 comandos aqui, ó, copy, running config, isso aqui é igualzinho a esse comando aqui, tem a mesma funcionalidade, e que, por sua vez, tem a mesma funcionalidade que isso aqui é uma abreviação, né? É porque write, WR é uma abreviação desse comando aqui, ó, que, por sua vez, é um alias, é um apelido para esse comando aqui, ó, tá? Então, veja que write em si não é um comando, tá? Isso aqui não é um comando. Não é um comando. Ele é um apelido. Ele é um apelido para um comando, mas ele funciona. Então, assim, a mesma coisa que é um comando, certo? Ele é um apelido para um comando, ele tem essa funcionalidade, então, se você botar WR, ele funciona. Vamos supor que você está assim, ó,
Você está lá no modo de, por exemplo, aqui, ó. Você está no modo de configure terminal. Estou lá no Line Console 0. Veja, eu estou aqui, tá vendo? Eu estou aqui no R1, Line Console 0. Então, eu estou aqui no Enable. Do Enable, eu vim aqui para o privilegiado. Daqui eu vim para o modo de config. Do config, eu entrei no modo Line VTY, Line Console. Então, eu estou a 1, 2, 3 níveis. Tá vendo aqui, ó? O comando write para salvar, ou a abreviatura dele, que é o WR, funciona nesse ambiente aqui, ó. Se eu der o write aqui, ele vai falar assim, ó, nesse aspecto aqui dentro, eu não tenho esse comando. Vai dar erro. Então, um jeito de você fazer, você dá um comando e ele procurar se está aqui, ou se está ali, é você colocando o do antes. Então, você fala assim, do write. Com esse comando aqui, ó, com o do, ele procura. Está aqui? Não. Está aqui esse comando? Write? Não. Está aqui esse comando write? Tá, ok, então executa. Então é um jeito. Se você já conhece algum comando, você queira dar o comando sem ter que sair para dar o comando e voltar para onde você está, é só do e o nome do comando. Por exemplo, aqui, ó. Se eu digitar write aqui, ó, dá erro, porque não existe esse comando aqui. Certo? Agora, se eu der do write, opa, aí, ó, já foi. Tá vendo? Porque ele procurou. Dentro do line não existe, dentro do config não existe, mas dentro do enable existe e ele executa para a gente. E o que é o write? É um alias para o copy running config, para esse comando aqui, ó. Ele é um alias para isso. Por quê? Porque o comando copy só existe aqui dentro. Não tem o copy aqui dentro do line, não tem o copy aqui dentro do config. O line só existe aqui no modo de enable. Tranquilo, pessoal, beleza? Então, para a gente adiantar um pouquinho, vamos ver quantas horas. Poxa, já passou 1 hora, que loucura. Então, isso é o jeito de a gente configurar um roteador. Vou finalizar então aqui, ó. Vamos configurar o nosso roteador, né? Vamos botar um IP para ele. Então, para botar um IP para esse roteador, eu preciso verificar as configurações dele. Show IP Interface Brief. Então, olha só, eu já tenho configurado aqui o Fast Ethernet, né, nele, mas eu não tenho, se não me engano, configurado o IPv6. Então, vamos ver se eu tenho configurado o IPv6. Isso aqui que nós fizemos, né? Ah, já configurei tanto o IPv4 quanto o IPv6, tá vendo? Já está configurado ele, tá? Como é que eu configuro agora? Como é que eu configuro o gateway para ele? O gateway, a rota padrão dele. Então, eu posso configurar a rota padrão. Então, dos dispositivos, eu coloco lá default IP, default gateway, eu configuro a rota padrão para os meus equipamentos. Para um roteador, o default gateway dele, que é default gateway, ele é o gateway. Mas quando ele não sabe a rota do que encaminhar, o que ele caminha? É o que a gente chama de rota padrão, tá? Então, eu tenho que configurar uma rota padrão no meu roteador. É isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, tá aqui, ó. Como é que eu configuro a interface? Tá aqui, ó. Você entra na interface, você tem um description, IP, IPv6 e o no shutdown. Só isso, ó. Esses comandos estão aqui, ó. Deixei para vocês, ó. Você entra na interface, description, IP, IPv6 e o no shutdown. Vamos fazer isso aí na prática. Então, eu tenho esse roteadorzinho aqui, ó. Tenho esse roteadorzinho aqui que está conectado, vou clicar aqui, estou dentro dele. Então, eu vou dar um do show running config. O que eu tenho configurado? Ó, show running. Se vocês derem uma olhada, eu tenho duas interfaces aqui. Eu tenho a interface de VLAN e a interface de Fast Ethernet. Está vendo aqui, ó? Então, essa interface Fast Ethernet aqui, ó, IP address e o IPv6, tá vendo? Já está configurado os dois. Só que ela está como shutdown, tá vendo? Então, eu vou dar um no shutdown nessa interface para ligar ela. Tá? Então, vamos lá. Só está faltando isso. Vamos lá. Conf T,
int FA0/0. Como é que eu sei qual que é o número? Como que eu faço para entrar na interface, certo? Então, vou dar um, antes disso, ó, exit. Eu estou aqui no modo privilégio, vou começar tudo do zero. Estou aqui, entrei, SES, entrei. Enable, SES, beleza. Puxa, quero configurar a interface que está conectada no meu... Como é que eu faço? Então, eu vou dar um show, IP, interface, brief. Olha só, ele mostra para mim automaticamente todas as interfaces que eu tenho. Eu tenho duas interfaces nesse roteador. A FAST é 00 e a FAST 01. Então, agora eu vou configurar a FAST, eu vou dar um app nessa interface e vou configurar essa outra aqui. Como é que eu faço? Então, vamos lá. Então, eu entro no modo de configuração, interface FA0/0, faltou dar o no shutdown. Beleza? A interface subiu. Agora, aqui mesmo, eu estou no modo de interface, eu vou no int FA0/1. Ó, 0/1 é a outra interface aqui, tá vendo? Entrei. O que eu vou fazer agora? IP, address, sei lá, 10.1.2.1, na máscara de 24 bits. Então, ele está em outra rede. Aqui está na rede 10.1.1. Aqui eu estou colocando na rede 10.1.2. E da mesma forma, eu vou configurar o IPv6, 2001, DB8, ACAD. Se o outro está na rede 1, esse aqui está na rede 2, 2.1/64. Então, os dois são o IP final 1, mas um está na rede 1 e o outro, a interface, está na rede 2. Ou seja, o roteador está com uma interface numa rede e a outra interface em outra rede. Tá? O que eu faço agora? No shutdown. Tá? No shutdown. Prontinho. Subir. Já está configurada a minha interface, tá? Bacana. Tem o description para explicar, né? Rede, por exemplo, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui na interface ainda, tá? Então, eu vou colocar description, conectado na rede 2, certo? Int FA0/0. Description, conectado na rede 1. Pronto. Tá vendo? Então, se eu vier e der uma configuração dele qualquer aqui, para end, vou sair end. Vou salvar tudo, tá? Salvei. Vou dar um show running. Olha só. Ele agora mostra para mim, ó. Essa fast 0 está conectada na rede 1, 10.1.1. E esse aqui está conectado na rede 2, 10.1.2. Tá vendo? Rede 2. Bacana? Então, é isso aí, são as configurações que a gente tem. As duas estão com o no shutdown, já estão ligadas. Se tiver conexão, já acessa direto. Então, isso aqui é um exemplo ó, de configuração, ó, description, IP address, IPv6, no shutdown, tudo que nós já fizemos aqui. Então, ele configurou essa interface para essa rede, configurou essa interface para outra rede, tá? Mesma coisa. Como é que eu faço para ver agora essas coisas? Então, ó, show IP interface brief, eu vejo as configurações resumidas de interface relacionadas à camada de rede, né? Ou seja, eu vejo as interfaces e os IPs configurados, o IPv4, e se eu quiser o IPv6, show IPv6 interface brief. Tá? Então, ele vai mostrar a interface e os IPs de cada uma das interfaces, tá? Aqui eu tenho ó, um resumo de tudo, né? No roteador, eu posso ver as rotas. Então, eu show IP route, show IPv6 route. Então, vou dar uma olhada lá no meu computador aqui, no meu roteador. Show IP route. Então, veja, eu não tenho, a princípio, nenhuma rota. Por que eu não tenho nenhuma rota? Porque no meu roteador, as duas interfaces, os IPs foram configurados, mas nenhuma delas está funcionando. Por que não está funcionando? Porque eu não tenho cabo conectado nelas. Então, olha só. Eu vou pegar... Opa. Tá aqui, ó. Eu estou na camada física, né? Eu vou pegar a interface 1 aqui e vou ligar no meu switch, tá? Então, vou pegar aqui um cabo... Vou aqui na rede lógica mesmo, para vocês verem. Então, vou pegar aqui.
ó, na FAST 0 e vou ligar aqui na FAST 1. Pronto, ó. Nesse momento, olha só o que aconteceu. A minha interface FAST 0 subiu, e na hora que ela subiu, vocês se lembram que na FAST 0 eu tinha essa rede configurada. Então, se eu tenho essa rede configurada e a interface subiu, automaticamente eu conheço essa rede. Se eu conheço essa rede, isso vem para a minha tabela de rotas. Se eu der uma olhada agora na minha tabela de rotas, show, IP route, pronto. Agora eu conheço a rede 10.1.1, por quê? Porque eu estou conectado diretamente nela, tá vendo? Estou conectado através de qual interface? Da FAST 00. Se eu conectar a outra interface em outro elemento, em outro ativo, por exemplo, se eu chegar aqui, vou botar um switch aqui só para fazer a conexão. Switch aqui, ó, botar um switch. E se eu pegar agora, conectar esse switch na porta 1, lá na porta 1 aqui, ó, subiu a outra interface também, tá vendo? Ó? Automaticamente subiu a interface FA01. Se subiu a FA01, e eu sei que na FA01 eu tenho a rede 10.1.2, automaticamente eu conheço essa rede. Eu conheço o roteador agora, conhece que o roteador aqui conhece que a rede 10.1.1 está por aqui, pela minha FA00, e ele conhece a rede 10.1.2 através da minha FA01. Por quê? Esse cara foi configurado como um aqui, como um dessa rede. E ele foi configurado como um dessa rede. Logo, ele conhece essa rede a partir dessa interface. Então, agora, o meu roteador ele é capaz de pegar um pacote que chega aqui e rotear para essa rede, entregando aqui. Ele é capaz de receber um pacote aqui e rotear para essa outra rede aqui. Então, se eu tivesse um computadorzinho aqui, nessa rede 10, 1, 2, sei lá, 10, por exemplo, um host 10 na rede 10. Ele manda para cá, o switch manda aqui. Ele vai saber rotear para cá, e isso aqui vai chegar aqui, da mesma forma que quando esse aqui devolver para cá, ou seja, eu consegui fazer computadores de redes diferentes se comunicarem através do meu roteador. Bacana? Essa é a ideia. Tá? Então, nós vimos o show IP, mesma coisa funciona para o show IPv6 route, tá? O IPv6 também tem as tabelas de roteamento relacionadas a, ó, vou olhar aqui, ó, eu configurei os dois também, né? Então, ó, show, mesma coisa, show IPv6 route. Tá lá, tá vendo? Então, eu conheço aqui a rede 1 e eu conheço a rede 2, tá vendo? Mesma coisa, idêntico, tá? E aqui eu tenho show interface. Quando eu quero ver show interfaces, eu não quero ver a camada de rede das interfaces, eu quero ver a camada de enlace. Então, é por isso que você vai ver aqui a estatística de uso da interface, quantos pacotes passaram, quantos quadros encaminhou, se teve algum bloqueio, se teve algum desperdício, se teve algum... É aqui que a gente vê, por exemplo, se está tendo algum erro na interface, se está perdendo o quadro ou não, tá? Por exemplo, se você tiver um problema no cabo, eu estou tendo um problema no cabo, eu desconfio que está perdendo o pacote. Onde que eu vejo? Show interface. É no show interface que você vai ver se teve algum quadro descartado, né? E no show IP interfaces, você vê todas as configurações das interfaces relacionadas à camada de rede. Show interface são as informações da interface relacionada à camada de enlace. Show IP interface, as informações das interfaces relacionadas à camada de rede. Lembra que o brief é o show IP interface, só que resumido, né? Vamos mostrar um monte de comandaiada toda, né? É porque aqui ele é bem mais amplo. Aqui no brief, é essas informações de forma mais resumida. Interface IP, ele mostra de forma mais resumida. Tá? Então, está aqui os comandos todos, ó, show IP interface briefing, ele mostra, então, a interface e o IP, e se está ativo ou não, interface, IPs de link local, IP global, e se está ativo ou não, tá? Ou seja, resumido, todo mundo.
Show IP Route, então ele vai mostrar todas as minhas rotas. Show IPv6 Route, do mesmo jeito ele vai mostrar as informações de IPv6. Show Interface, ó, Show Interface giga. Eu mostrei qual interface que eu quero. Tudo isso aqui é a informação dessa, apenas informação dessa interface, tá vendo? Então vai mostrar tudo, mas como eu falei para vocês, Show Interface, ele vai mostrar todas as informações dela. Então, o MAC address, essa informação, o endereço IP, o MTU, a confiabilidade, a largura de banda, se tá, qual é o modo full duplex. Veja, ela é uma interface giga, mas ela está rodando a 100 MB, ela está no como FAT Ethernet. Então, ARP, como é que ele está usando? Olha só, a velocidade de entrada, a velocidade de saída, ó, quantidade de pacotes de entrada, a contabilização, quantos broadcasts eu estou recebendo, runs and giants. Runs são pacotes que eu descartei porque eles serem menores do que 64K. Giants são pacotes muito grandes, acima do MTU que eu recebi, eu descarto também. Então, ele vai mostrando, tá vendo? Ele mostra todas as informações da interface. É só quando a gente quer fazer uma inspeção mais específica mesmo, né? E o Show IP Interfaces, ó, ele não vai mostrar aquelas informações de pacote, de quadra, de encaminhamento. Ele vai mostrar as informações relativas à camada de rede, ó. Então, foco aqui, ó, IP, endereço de broadcast, MTU, se eu tenho o helper, que é o default gateway configurado ou não, tá aqui, não está configurado, o proxy ARP, e assim por diante, ó, e os CMP estão enviados. Quer dizer, o ICMP é um protocolo que trabalha dentro da camada de rede, então ele vai mostrar tudo relacionado a essa camada. Se eu tenho algum access list de saída, se eu tenho algum access list de entrada, algum filtro, né? Antes do pacote chegar para mim, eu posso filtrar alguns pacotes, né? Então eu posso ter uma ACL naquela interface da entrada ou na saída, né? Então eu não tenho nada ligado, tá vendo? Nem na entrada, nem na saída e nem na entrada. Assim por diante, tá? A comutação rápida, ou seja, o CEF, o roteamento está habilitado, tá vendo? E é isso aí. Da mesma forma que eu fiz para o IPv4, da mesma forma você faz para o IPv6, Show IPv6 Interfaces, e é isso. Como é que eu configuro o gateway padrão? Tá aqui, ó. Isso aqui é uma rotina, né? Então, veja, o que eu enxergo nesse desenho que ele apresenta aqui para a gente? Eu enxergo da seguinte maneira, olha lá. Isso aqui é switch. Isso aqui é switch. Switch é camada de enlace. Isso aqui é camada de rede. Então, o meu roteador tem uma rede para cá, o meu roteador tem uma rede para cá. Então, esse cara, para sair da sua rede aqui, ó, ele não consegue sair com o switch. Ele vai ter que mandar para essa interface. E o roteador vai tirar daqui, vai jogar aqui, e vai tirar daqui e vai jogar aqui. É o roteador que faz isso através das rotas que eu já mostrei para vocês, tá? Ou seja, do que ele conhece. Bacana? Então, da mesma forma, esse cara aqui, quando ele não sabe a rede 92.681, se ele quiser pingar a rede 92.610 aqui, ó, ele vai ter que mandar para o roteador que vai fazer o roteamento e vai encaminhar para lá. E se devolve para cá, ele faz o roteamento para cá e ele joga para cá. Então, é o roteador que faz a interligação entre as redes. E é através das rotas que ele sabe por qual interface ele tem que pegar e por qual interface ele tem que encaminhar. Então, como é que ele aprende rotas? Ora, ele aprende rotas no momento em que a gente, na hora que eu configurei um IP aqui, qual foi o IP? 192.168.10.1/24, eu estou pegando daqui, né? Então, 192.68.10 aqui, ó, 192.68.10. Quem que é esse cara? Ele é o 1, é o host 1 dessa rede, o 24 que está pegando aqui, beleza. E essa interface aqui, qual que é? 192.168.11.2/24. Pelo 24 eu sei que isso aqui é minha rede, esse cara é o 2, está aqui configurado. Então, desculpa, é o 1, né? É o 1, final 1, aqui, ó, final 1, final 1. Só que ele é 1 da rede 11. Esse aqui é o 1 da rede 10. Beleza. Então, eu aprendi a rede 11 e eu aprendi a rede 10. Isso aqui entra como rotas na minha tabela de rotas.
Então, uma vez que o roteador aprendeu, ele é capaz. Mas o roteador é capaz de pegar um pacote aqui e jogar para cá, da rede 11 para 10, e ele é capaz de pegar um pacote da rede 10 e jogar na rede 11. Ele é capaz. Só que o computador aqui, ao menos no IPv4, nós tínhamos um protocolo chamado IRDP, que fazia descoberta de gateway padrão, tá? Mas ele foi descontinuado. Então, no IPv4, eu tenho que dar um IP, eu tenho que configurar a máscara e eu tenho que configurar o gateway, porque quando eu não estou nessa rede, eu é que tenho que encaminhar para quem eu acho que vai sair daqui, desse grupo, dessa rede. Eu tenho que configurar o gateway aqui, eu tenho que configurar o gateway aqui, eu tenho que configurar o gateway aqui. Eu tenho que configurar o gateway aqui, aqui, aqui. Esses três aqui vão apontar para cá, esses três dessa outra rede vão apontar para cá. Tranquilo? Agora, e o meu roteador, quando ele não sabe o que fazer? Quando ele não sabe, ó, isso aqui, esse IP default gateway, olha só. Esse comando IP default gateway é o comando que eu dou lá nos meus ativos. Lá nos meus ativos. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor aqui. É aqui que eu vou colocar IP default gateway. E aí eu vou botar o IP de quem? Desse cara aqui, ó. 192.168.10.1. Tá vendo? Eu vou ter que configurar aqui, da mesma forma eu vou configurar aqui. IP default gateway 192.168.11.1. Eu tenho que apontar, esse cara aqui vai ter que saber que tem que mandar para cá. Agora, os hosts. Ora, a configuração dos hosts é no IP, né? Você coloca o IP, a máscara e o gateway. Você já coloca o IP automático lá. Tá certo? Então, esse IP default gateway é para ser feito aqui. Não para ser feito aqui no roteador. No roteador, como ele faz o encaminhamento baseado em rotas, a rota padrão de um host é feita com default gateway. Mas a rota padrão de um roteador é feita com uma rota padrão. A rota padrão é IP route. IP route é a forma como eu adiciono uma rota no meu roteador. Qual que é a rota padrão? A rota mãe, a rede que engloba todas as redes. É a rede que começa no primeiro 0.0.0.0 e que usa a menor máscara possível. Qual que é a menor máscara possível? Nenhuma. A máscara 0.0.0.0. Isso aqui eu englobo todas as redes. É por isso que eu posso chamar isso aqui, ó, de rota padrão, tá? E aí aqui eu coloco o endereço de quem que eu vou encaminhar, do destino. Bacana? Desse jeito aqui, você configura o gateway padrão, não de um host, mas o gateway padrão de um roteador. Eu fiz questão de colocar isso aqui, porque não está aqui no momento, não está aqui no material, tá? Mas eu tenho que falar isso para vocês, né? Então, isso não está aqui no material, não tem isso aí disponível, mas é assim que a gente faz. E o resto agora é só módulo de prática e quiz. Vamos fazer uma aqui nós aqui? Não dá para fazer porque eu acho que eu tô... Acho que dá, não dá sim. Acompanha comigo aí e vamos terminar a aula, vocês respondendo um quiz aqui junto comigo, tá? Vou entrar lá na camada 10. Estou aqui. Ó, isso aqui, todo esse material que nós fizemos, nós temos uma prática aqui. Vamos ver se tem o quiz aqui. Tem, tá aqui, ó, o quiz, tá vendo? Então vamos lá, vou aumentar aqui. Vamos lá, pessoal. Eu quero que vocês ativem aí o microfone de vocês, quem estiver comigo aqui agora. E tenta resolver isso aqui comigo aqui agora, tá? Vamos ver quem está aqui. Olha lá, Gabriel, Renato, Francisnei, Rodrigo. Tem mais 7 pessoas aqui, né?
Tudo bem, a Juliana teve que sair, não tem problema. Mas, ó, quem está aqui comigo, acompanha. Vamos tentar fazer junto esse quiz aqui, tá? Vamos lá. Primeira pergunta é: um roteador inicializa e entra no modo de configuração. Então, eu estou lá no modo de configuração. Qual é o motivo de eu estar no modo de configuração? Vamos lá. Ou seja, para que eu entro no modo de configuração? Aqui ele está falando, a iOS está corrompida. Se a iOS está corrompida, eu não consegui nem carregar o sistema operacional. Se eu não conseguir carregar o sistema operacional, eu não consigo entrar no modo de configuração. A Cisco iOS está ausente da flash. Se está ausente, eu também não consegui carregar o meu equipamento, né? Ele vai entrar no boot ROM, aí eu tenho que fazer um procedimento de instalar o firmware novo. O post detector falha. Se detector falha, nem entrou meus. Então a única que sobra para mim é essa daqui, ó. Vocês concordam comigo ou não? Mas eu quero que vocês que façam isso, tá? Então aqui é a primeira. A segunda, vamos lá. Qual comando é usado para criptografar todas as senhas de um arquivo do roteador? Qual que é? AB. Isso, ó. Service Password, tá vendo? Essa daqui. Então, eu já tenho as senhas colocadas, mas eu quero que ele criptografe. Então, eu vou ativar o serviço de criptografia. Bacana. 3, qual que é? Vamos lá. A política da empresa requer o uso de método mais seguro para proteger o acesso privilegiado, né? Ou seja, eu quero botar uma senha no Enable. Como é que eu faço? Ó, a senha privilegiada é do Trust No 1. Enable Password. Oi? A AB também Enable Password. Essa daqui? Isso. Certeza? Acho que sim. Aqui, ó. Bacana? É essa daqui, tá vendo? Enable Secret. Tá? Pergunta 4, vamos lá. Qual será a resposta do roteador depois que ele dá esse comando hostname portsmouth inserido? O que vai aparecer aqui para mim? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que vai aparecer para a gente lá? Invalid input. Invalid? O que eu estou fazendo aqui? Vamos lá. Eu estou no router, estou lá dentro da configuração. Dei o comando hostname portsmouth, certo? Esse que é o comando que eu dei aqui. Isso aqui é um comando inválido? Não, não é um comando inválido. Ó, eu tenho o comando hostname aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho o comando hostname lá, dentro do modo de configuração. Beleza. Agora, o que vai aparecer para mim, então, depois? Aqui, tá, entendi. É porque o post mouth é o nome do. Isso, é o nome do ativo. Aí vai aparecer com o nome agora. Isso. Qual das opções aqui? Essa não é. Essa não é. Essa A aqui. primeira? A primeira, não, porque tá. Aonde que você tá? É a Você não tá segunda, aqui dentro então. do config aqui, ó. Ah, sim, sim. Isso. Então, é o mesmo nome? É 2. Isso, exatamente. Vamos lá. Pergunta 5. Um administrador está configurando um novo roteador e para permitir o acesso fora da rede, ó, fora da banda, né? Então, ou seja, eu tenho um acesso remoto, tá? Bom, fora da banda, então eu não sei se ele está querendo dizer que é console ou é console, porque tinha que estar em inglês isso aqui, né? De gerenciamento fora da banda. Acesso de gerenciamento. Eu não estou entendendo o que ele está querendo dizer com fora da banda, né? Fora da banda seria fora do acesso normal de produção, né? Da rede de produção.
o telnet vai vir via rede de produção. Então, eu imagino que seja na porta de console. Mas na porta de console, ele seria explícito, né, de dizer na porta de console. Mas, de todo modo, vamos ver lá. Quais o conjunto de comandos permitirá o login usando apenas a senha Cisco? Vamos lá. A letra C, a C. Essa aqui está configurando o quê? O telnet, mas a senha manager, né? E aqui eu quero a senha Cisco, então não é. Esse enable aqui é para eu sair do modo normal para entrar no modo de enable. Não é o caso também, né? Eu quero o acesso. Essa segunda aqui, ó. Bacana, né? Mas está faltando eu configurar o enable também, porque daí eu tenho que configurar esse e o enable. Mas aqui pode ser. Qual que você falou? A terceira. A terceira, sim, né? A terceira é a porta de console, né? Ó, um administrador está configurando para permitir o acesso de gerenciamento fora da banda. Eu não entendi esse fora da banda. Bom, depois a gente vê, né? Mas entenderam, né? Então aqui tá bacana, ó. Aqui você está configurando o quê? A senha Cisco na porta de console, tá? Se fosse para fazer isso aqui na porta de telnet, né? Seria essa daqui, ó. Então você está configurando direitinho aqui, mas depois não pode esquecer de configurar o enable. Mas aqui você configuraria a porta de telnet e aqui você está configurando a porta de console. Bacana. Vamos para frente. Qual comando pode ser usado em um roteador Cisco para exibir todas as interfaces e o endereço IPv4 atribuído e o status dela? Qual que é o comando? Ó, se eu quero interface e IP, então qual que é o comando? Show IP interface, certo? Sim. Show IP interface. E aí o status atual é para de forma resumida, né? Então eu posso dar o comando, ó, show IP interface e o brief de forma resumida. Eu quero saber a lista dos interfaces e os IPs que estão configurados, tá vendo? O ping não, o ping serve para eu tentar conectividade. Show IP route é eu ver a tabela de rota do meu roteador. Show interface é só para ver as informações de interface da FAST01. Então nenhuma dessas outras aqui é a opção, tá? Vamos para a pergunta 7, vamos lá. No modo CLI, linha de comando, né? Qual comando, né, permite que o usuário acesse todos os comandos do dispositivo, como aquele usado para configuração, gerenciamento, solução de problema, tudo. Qual que é o modo que permite eu mexer em tudo no meu equipamento? O Dois, né? exec privilegiado. Eu mexer em todos aqui, todos, o que permite com que eu tenha pleno acesso ao meu equipamento. É o D, exec privilegiado. Bacana, é isso aí. O que é o modo de usuário? O modo de usuário é aquele normal, quando entra, né? Aí o modo privilegiado é quando você está no enable. Estou dentro do enable, aí você entra no modo de configuração, entra na interface, configura as coisas ali, certo? Mas eu tenho que entrar aqui no modo privilegiado para eu poder fazer as coisas. Qual a finalidade do arquivo de configuração inicial? Aquele startup config lá, não tem quando você salva. Qual que é a finalidade do startup config? É a C, Oi? a terceira. Ó, para citar a operação básica de hardware? Não. Conter os comandos utilizados para configurar inicialmente durante a inicialização? Acho que sim, né? Sim, Vamos sim. lá. Conter os comandos de configuração que o IES está usando. Ó, o que ele está usando é o running config, tá? O que ele está usando é o running config, é o que está usando no momento. O startup config é, se eu desligar, quais são os comandos que eu vou carregar quando eu inicializar isso aqui, ó. Eu tenho que ter os comandos usados para configurar inicialmente um roteador durante a inicialização. Isso aqui é o startup config, isso aqui é o running config. Bacana, mas como eu quero as configurações iniciais, então é startup config, tá? Pergunta 9, vamos lá. Quais características descrevem o gateway padrão de um host? Ó, do host, tá? Eu lembro que eu coloquei aquele IP route, né? Lembra que eu expliquei para vocês, IP route.
Só que eu quero do host. O que é o host? Então, o endereço lógico da interface do roteador na mesma rede que o host? É, Exatamente, é isso aí mesmo. Então, por exemplo, exatamente, ó, é isso aí, ó. Endereço físico, o endereço físico é o endereço MAC. Não, eu não quero endereço MAC, eu quero endereço lógico, IP. O endereço físico é o MAC, não quero. O endereço lógico atribuído ao switch, não. O switch é de camada 2, né? Eu preciso do IP, que é o endereço lógico, do roteador que está na minha rede, que é o primeiro ali. Perfeito. Pergunta 9 correta. Vamos 10. Qual é o propósito do banner MOTD? O que é o banner MOTD? Aquela mensagenzinha que ele aparece antes, né? Então, ó, configura uma mensagem que identificará documentos impressos para usuários na LAN. É uma maneira de comunicar o status dos links. Não, links não, status do link não. Fornece uma maneira fácil de comunicar com qualquer É a, usuário. Oi? Não. a última? Fornece. é a Oi? última. É a última? É a última, Essa mesmo. exatamente. Faz um anúncio para você do roteador para aqueles caras que estão querendo fazer login, certo? Ou você está querendo conectar aqui, ó, não é para conectar aqui. Vai ter uma. Se você logar aqui, vai sair uma bomba, vai explodir, não é isso? Somente os usuários autorizados e assim por diante. Vamos lá, próxima. Um técnico está configurando um roteador para permitir todas as formas de gerenciamento, ó, todas as formas, certo? Como parte de cada tipo diferente de acesso, um técnico está tentando digitar o comando login. Qual modo de configuração deve ser inserido para fazer essa tarefa? Config terminal. Um técnico está configurando o roteador, todas as formas de gerenciamento. Quais são as formas de gerenciamento? Acho que é o modo exec com privilégios, né? A última. A forma de gerenciamento as formas de gerenciamento são no modo de configuração, e aí você tem o acesso remoto e o acesso de console, certo? Então, Sim. aqui, ó, no modo de usuário, você não faz nada disso. No modo de configuração global, é o passo anterior ao modo de configuração, tá? O modo exec, você não consegue fazer essas formas de acesso no modo exec. Porque eu estou no modo exec, ó, eu estou no modo de usuário, aí eu entro no modo exec. No modo exec ainda não consigo configurar. Aí eu entro no modo de configuração. No modo de configuração, eu ainda não consigo configurar. Aí eu vou ter que entrar nos modos de configuração de linha. Line console, line VTY, lembram? Certo. Aqui, ó. Eu estou no modo usuário, entrei no modo enable. Do modo enable, entrei no modo de configuração, tá aqui. Aí no modo de configuração, entrei no modo de line console e line VTY, para poder configurar. Então, assim, ó, qualquer modo de configuração de linha. Aí eu entro no line console, line VTY. O que é o armazenamento NVRAM de um roteador Cisco? NVRAM é onde ficam os arquivos de configuração, tá? Talvez eu não tenha falado, por isso que eu coloquei. É onde fica o Cisco IOS, fica na flash, tá? Então eu tenho como se fosse um HD, tá? HD, os HDs que você tem HD que tem no computador. Aonde que fica o sistema operacional que carrega o iOS? O iOS é o sistema operacional do roteador ou do switch. Ele fica na flash, a flash é o HD, beleza. Uma parte dessa flashzinha vira memória virtual, certo? Só que memória que não apaga. Uma parte do HDzinho é separada para como se fosse uma NVRAM. E é lá que ficam os arquivos de configuração. Então, por exemplo, o que é armazenado na NVRAM do roteador? As instruções de inicialização, tá? Ou seja, os comandos que você vai usar, a configuração de inicialização, que fica lá dentro, o startup config fica armazenado lá dentro na NVRAM. Vamos para 13. Sobre o comando service password, o que é verdadeiro? Vamos lá, galera, responde aí. Acho que é a C.
A ser, exatamente, é isso aí. Assim que ele é colocado, todas as senhas são criptografadas. Vamos ver se a gente errou alguma coisinha aqui. Certinho, tudo certo, tá? Então, com isso, a gente fecha esse módulo, mas tem um monte de atividades aqui, ó. Tem vídeos, tem atividades para vocês poderem fazer, ó. Configurar o gate, configurar a interface, tá vendo? Tem um monte de atividades de Packet Tracer aqui para serem feitas, tá? Então, eu deixo essas atividades para vocês. Se vocês tiverem alguma dificuldade, é só mandar a mensagenzinha aí que a gente ajuda, tá? E o que eu quero dizer é o seguinte, a gente, na nossa agenda, então já está definido aqui, tá ok. Eu vou deixar o exame do módulo 8 ao 10 a partir de hoje ativado até quando a gente voltar lá em janeiro, né? Nós vamos voltar dia 29 de janeiro, né? Então, eu vou deixar essa atividade, as 3 atividades aqui, ó, do módulo 1 e 3, para quem não fez, do módulo 4 e 7, para quem não fez, e do módulo 8 a 10, para quem tem que fazer agora, que eu vou deixar ativado, até o dia 29 de janeiro, que é quando a gente volta. E eu quero dizer o seguinte, ó, eu estou propondo aí, caso vocês puderem, de fazer aula de IPv4 amanhã, tá? Porque era para ser feita na semana passada, hoje era aula de endereçamento IPv4, né? Para a gente não estender nossa agenda, eu dei hoje a aula de configuração básica e amanhã eu posso fazer a configuração. Isso aí eu vou avisar no grupo, isso aqui é uma proposta, se vocês puderem amanhã, a gente já faz a aula e já normaliza a agenda. Se não, aí a gente vai deixar só para o ano que vem mesmo. Aí a gente conversa. A gente vai conversando isso aí no WhatsApp, tá? Beleza. Bacana? Eu vou parar então aqui a gravação.